Será que eu estou... Ah, eu acho que eu já estou ao vivo. Vamos ver. Acho que sim. Aê! Oi, Neidinha. Legal. Lília já entrou. Opa! Lília já entrou. Olha, temos aqui uma convidada internacional. Lília, já vou te colocar aqui. Peraí. Lília. Por enquanto na área. Lília conectando. Olá, Aê! Tá me vendo e oi. me ouvindo bem? Tô, e você? Show. Por enquanto tô te vendo Tá e te ouvindo ótimo. bem. Sem delay. Quer Ótimo. dizer, acabou de ter o delay. Legal. É conexão assim, né, Lília? Não tem jeito. Agora seria legal quem tá aí, Nedinha, minha mãe, Priscila, temos uma convidada nessa noite internacional, lá do Canadá, assistindo a gente. Que estão chique. Outro dia foi Moçambique, agora é Canadá. Que legal, sejam bem-vindas. Se vocês estiverem vendo e ouvindo bem a gente, dê só um joinha pra gente, que tá ok? Vocês conseguem ver e ouvir bem a gente, só para esse feedback aí importante inicial, para a gente já não começar e de repente vocês não estão ouvindo nada. Ok, legal. Show. Muito bom. Bom, sejam muito bem-vindas, né? Por enquanto a mulherada na área. Esse chat aí, para a gente é muito importante que vocês usem e abusem. A gente gosta de interação, botem coraçãozinho que a gente curte também. É que nem meu terapeuta fala, demonstração gratuita de afeto, todo mundo gosta, né? E se tiver alguma dúvida, é o que a gente já vem conversando nas outras lives. Caso não dê tempo, a gente não vai deixar ninguém sem resposta. A gente se compromete a mandar no privado. Até porque o assunto de hoje dá muito pano para manga, né, Lília? Com E a certeza. gente tem. Oi? Com certeza. Com certeza, né, Lília? Então, assim, a gente também tem um tempo limitado, né? Então, para a gente não correr o risco de acabar falando o que a gente se programou para falar, e também a gente vai querer a interação de vocês. Caso fique alguma pergunta para o final e a gente não consiga responder, eu vou estar anotando aqui para a gente depois mandar no privado, tá? Um compromisso que a gente assume aí com vocês. Bom, caso tenha alguém aqui, ou na live, ou de repente assistindo a gravação, que eu sempre torço para conseguir gravar e salvar. Aí, me apresentando, eu sou Débora, sou psicóloga, coach, analista comportamental. Eu e Lília, a gente se formou juntas na faculdade de psicologia, a gente sempre fez trabalho juntas, a gente apresentou trabalho em congressos juntas, né, em Minas. E aí, na pandemia, a gente está fazendo essa parceria, essas lives juntas. É uma delícia, né? É um prazer muito grande para mim, Lília. Você gostou do meu fundo? Você reparou que o fundo branco de paz, para levar Tá paz tudo para os branco, lares? né? Sim, eu vi. Sim. Para levar um pouco de paz para as relações, do convívio Você sempre social. arrasando nesses fundos, né? Eu não tenho essa habilidade. É só o Instagram, eu só uso o que o Instagram oferece, né? Mas aproveitando, Lília, assim, se apresenta também caso tenha alguém que vai assistir a gente pela primeira vez, que não te conheça. Sim. Então, para quem não me conhece, né, eu sou Lilian, eu sou psicóloga clínica, né, sou especialista em psicologia médica. Conheci a Débora, como ela falou, na faculdade, né, e viajamos juntas apresentando trabalho em congresso, enfim. Então, a gente tem um percurso aí da graduação e mantivemos essa amizade, nos afastamos durante um tempo por conta da vida, por questões da vida, mas retomamos, né, o nosso contato e estamos na pandemia com esse projeto de estar trazendo algumas lives que as pessoas têm demonstrado interesse nesses temas, né? E por conta disso, a gente está desenvolvendo
esse trabalho, né? E a gente espera que possa estar contribuindo para todo mundo e ajudando aí, principalmente as pessoas que estão pedindo por esses temas, né? Sim, na toa que a gente fez 3 lives só sobre ansiedade, né, Lília? O É planejamento era justamente. uma, né? Mas devido ao pedido mesmo das Sim, pessoas, a gente deu sim. continuidade. E aí, essa live de hoje também é uma forma de atender o pedido que algumas pessoas fizeram, então a gente agradece, né, a sugestão e a gente se organizou e se preparou com muito carinho para que a gente possa contribuir um pouquinho mais aí nesse momento difícil, né? E aí, falar de relacionamento interpessoal na pandemia, o relacionamento interpessoal, esse tema por si só, né, Lilian? Ele é muito amplo, né? Envolve muitos aspectos que, gente, uma live realmente não daria, principalmente nesse contexto de pandemia, né, que ainda é um contexto mais delicado. Então, assim, não tem como a gente falar tudo que envolve as relações interpessoais, até porque a gente tem um tempo limitado aqui, tá? Então, o que que a gente queria fazer desta vez diferente das outras lives, né? A gente queria começar de um jeito diferente, até porque o tema da live de hoje é uma pergunta, né? E quem pergunta, gente, quer saber, né? Quem pergunta quer ouvir resposta. Então, como é que andam as relações dentro de casa durante a pandemia? A gente queria saber um pouquinho de vocês, e aí o chat está aberto para vocês usarem, para vocês compartilharem. A gente não aqui vai abordar o caso de todo mundo, a proposta não é a gente falar de cada caso, a gente não está aqui para fazer terapia em grupo, a gente está aqui justamente, a proposta da live é a gente promover reflexões, a gente compartilhar conhecimento, levar orientação, né? Então fiquem tranquilos que não é essa a proposta, nem é o espaço adequado para isso, né? Mas a gente gostaria muito de ter uma ideia de como tem sido esse convívio social dentro de casa durante esse momento de pandemia. Até também como feeling, para a gente entender se que o que a gente preparou com muito carinho possa realmente agregar aí para as relações de vocês, para esse convívio durante a pandemia. Então, o chat está aberto para vocês compartilharem, se vocês se sentirem à vontade. Que para a gente seria uma forma de ter uma noção de como tem sido esse convívio social de vocês, tá? Então é justamente para que a gente possa interagir. Oi, entendeu? Melhor informação, principalmente para o público que está assistindo. Então, se vocês puderem compartilhar com a gente, é importante para a gente poder se orientar em relação a isso. Claro que ninguém é obrigado também a se manifestar se não quiser, né? Mas o objetivo é estar atendendo ao público, né? Sim, com certeza. Então, assim, a gente vai deixar vocês à vontade. A pergunta foi feita. Se vocês sentirem à vontade, vocês usem, abusem do chat para vocês compartilharem como é que tem sido esse relacionamento aí durante esse convívio de pandemia. E a gente vai tocando o barco, tá? Se no meio da nossa fala, de repente, vocês sentirem vontade de compartilhar, ótimo. A gente quer justamente fazer uma abordagem diferente nesta live, então a gente vai estar prestando mais atenção. E eu e Lília, uma ajudando a outra aqui, caso de repente na concentração do tópico a gente se perca aqui, então uma vai estar dando bate-bola para a outra. Até porque essa parceria, desde o início, funcionando muito bem nesse sentido, né, Lília? Sim. Beijo. Então vamos lá, contextualizando esse momento, né, de pandemia, gente. Pandemia, ela trouxe aí um aumento da convivência entre as pessoas, né? E aí, deixa eu só direitar minha câmera aqui, tá me vendo bem, né? Sim. Então, trouxe uma maior convivência, né, entre as pessoas durante esse momento delicado. Entre membros de família, entre amigos, tem gente que está morando com amigo, tem gente que está morando sozinha, está tendo que lidar com a própria companhia. Então, a gente tem aí diferentes contextos nesse convívio social. A Denise colocou que está complicado lidar com o mau humor dos filhos que estão muito presos em convívio social. Ok, Denise, é compreensível. Digo sem convívio social, sim, por eles não estarem podendo sair de casa,
estão todos nós vivendo em confinamento, em isolamento, e aí, claro que isso mexe muito com o humor, isso tende a afetar as relações, e a gente também vai falar sobre isso, né? Aí, o pessoal está começando a Não participar. Ai, que legal! Não Coraçãozinho só para vocês. assim, com o mau humor dos filhos, mas nós ficamos mal-humorados Nosso também, porque mesmo. ficar trancado dentro de casa não é legal para ninguém, né? A gente tem uma Sim, vida aí e é complicado ficar trancado mesmo, né? sim, sem sombra de dúvida. Não tem só o mau humor deles, tem o nosso também. E aí é muito desafiador mesmo, né? A Neidinha colocou aqui. A Neidinha é minha prima, eu tenho, né? Chamo ela, tem desde criança, chamo ela de Neidinha. A Neide colocou aqui: a convivência com meu filho está bem maior, embora ele passe mais tempo no computador jogando. Que bom que a convivência está maior entre vocês, né? Apesar, ainda mais o Matheus, né, na fase de adolescência aí, e a gente, né, tendo espaço, a gente conseguindo falar um pouquinho também da adolescência, é natural esse movimento dos adolescentes quererem se afastar um pouco dos pais, né? Um momento de diferenciação, de buscar liberdade. Então, é comum, mas que bom que você está tendo mais convivência com o seu filho. Aí a Denise fala: estou sentindo falta da escola e dos amigos, por consequência, ficamos também. Sim, é E natural a gente sentir falta, né, Lília? Denise tem 3 adolescentes, né, Denise? Então, eu Uau! imagino que deva estar difícil mesmo, não deve estar nada fácil. Uau! 3 desafios aí, com certeza. Mas assim, é natural, né, que a Denise colocou, estão sentindo falta desse convívio social que tinham antes, né? Todos nós estamos sentindo. Claro que com graus diferentes, né? Mas assim, o importante é a gente poder conversar aqui nessa live de hoje, a gente poder levar reflexões do impacto das nossas emoções nas relações, né? E aí, Lili, é bem esse tema central, né? Assim, que a gente pensou com muito carinho em trazer para essa conversa da live de hoje. E aí, a pandemia também, por ter esse acentuado, esse convívio aí. Então, Denise e Neide, obrigada por vocês terem compartilhado, viu? Acho que muito do que elas estão vivendo vai esbarrar, vai linkar muito no que a gente preparou, né, Lili? Sim. Então, essa convivência maior, né, aumentou aí a probabilidade da gente ter mais atrito nas nossas relações, mais conflitos. Os conflitos fazem parte dos relacionamentos. É utopia, né, é fantasia a gente achar que nenhum relacionamento tem a ver de conflito, todos, em alguma medida, vai ter algum desentendimento, isso faz parte das relações, até porque nós somos seres diferentes, a gente tem formas de pensar diferentes, a gente tem sentimentos diferentes, a gente tem atitudes diferentes, a gente tem experiências referenciais diferentes, né? Então é natural que haja esse atrito. E na pandemia, a gente está convivendo muito mais com essas diferenças. E isso já é desafiador para a gente, né? E além disso, a pandemia e todas as suas repercussões, desdobramentos, trouxe para a gente aí um desafio de ter que lidar com uma carga emocional que a Lili e eu, a gente já vem falando nas lives, de toda essa ansiedade, medo, estresse, tensão, preocupações, né? Que a gente acaba tendo que sentir muito, a gente sente muito mais isso em relação a esse contexto de pandemia. Então, ter que lidar com toda a nossa carga emocional já é desafiador para cada um de nós, né? E ter que lidar com essa carga emocional também do outro, das pessoas de convivência, gente, o desafio tá quadriplicado aí, digamos assim, fazendo Instalado. uma metáfora. Tá instalado e gritando, né? Então, assim, é extremamente desafiador, sim, né? Então, é importante que a gente entenda que essa convivência é natural a gente sentir mais dificuldade nesse convívio. E sem falar que a gente tende muito a achar que o que a gente sente, só a gente sente. Então, a gente não tem dimensão do que o outro está sentindo. E muitas vezes, o que a gente sente também é sentido pelo outro. É claro que cada um tem uma forma diferente de reagir,
de lidar com o que está sentindo, né? E nós todos estamos vivendo o mesmo momento de pandemia, mas cada um tem uma forma diferente de sentir e de reagir em relação ao que está sentindo em função desse quadro aí de pandemia, né? Alguém colocou, foi a Ethel, né? Colocou aqui, o meu filho está nessa fase de querer independência. Eu falo, ele diz que não vai fazer, já me falou algumas vezes isso. Minha filha está sentindo saudade da convivência das amigas da escola. E a Andréia colocou, confesso que tive muita dificuldade de voltar a acompanhar o cotidiano. Opa, fugiu. Voltar a acompanhar o cotidiano dos que ficam em casa. Tive muitos conflitos. E a Priscila, mais tempo em família está sendo ótimo, está gerando mais briga entre as meninas aqui em casa. A Priscila Tudo também isso é tem. natural, né? Tudo isso é natural, é Sim. esperado nesse momento isso. Então é importante, assim, a primeira mensagem, né, Lília, é que as pessoas compreendam que faz parte, né? A gente está tendo mais convívio, está tendo mais proximidade, nós somos seres diferentes, então é natural que exista maior contato com essas diferenças. E existe o nosso desafio de lidar com o que a gente sente, o outro também está com esse desafio de lidar com o que ele sente, e como que a gente também ajusta isso para o desafio de lidar com o outro que está sentindo dificuldades, que ele também está sentindo dificuldade de lidar com a gente. E aí é natural que isso fique, os conflitos, os atritos, fiquem muito mais evidentes nesse momento, né? Então, Sim. gente, é natural, faz parte. A primeira coisa que é importante é a gente ter clareza de que o que a gente está vivendo nesse momento, nós não somos os únicos, não é privilégio do nosso convívio social, né? Ter mais dificuldade nessas relações. É normal que a gente se depare com esse momento de dificuldade quando a gente passa a entender que é uma situação e que está intensificando, de repente, aí outras questões, né? Que a gente vai também estar falando sobre isso. Fala, E Lívia. eu acho importante também pontuar que, assim, nós somos seres humanos, né? O ser humano é um ser social. A gente não vive sem o social, a gente não vive sozinho. Mas a gente também não sabe conviver muito bem, né? Então é uma contradição, porque nós somos seres que precisamos do convívio, mas a gente tem uma dificuldade enorme de conviver. E é um aprendizado mesmo, assim, todo dia a gente está aprendendo, né? E eu e a Débora, a gente está falando sobre isso, mas a gente também aprende, a gente também tem conflito, a Sim, gente tem dificuldade, porque isso é algo do ser humano, né? É algo que a gente vai experienciando e que a gente vai vivendo na nossa vida, né? Então é importante sinalizar isso, né? sim. E aí, até pegando um link no que a Priscila trouxe, né, Lília? Que apesar dela estar percebendo mais conflito entre as duas filhas, está sendo ótimo convívio, né? O que está Uhum. sendo também muito bom para as crianças e para os pais e para os irmãos e para a família como um todo, no caso de quem está convivendo entre membros da família, ter essa oportunidade de estar convivendo em família, né? Que de uns tempos Sim, para cá isso foi se perdendo, né? Oi? sim, porque isso é uma forma da gente estar também fortalecendo vínculos, né? Fortalecendo laços, né? Uhum. Apesar de todas as dificuldades, quando a gente está convivendo com o outro, né? Com a família, a gente está fortalecendo esses vínculos, esses laços, que às vezes ficam muito fragilizados, né? Com a correria do dia a dia, Uhum. com as coisas que a gente vive, né? No dia a dia, e a gente não se dá conta do que está acontecendo, e esses vínculos vão se fragilizando cada vez mais, né? Então, eu acho que é um momento da Sim. gente olhar para isso, né? Com certeza. E aí a Sirlene aqui complementando fala da empatia, né? Que deve acompanhar esse momento de isolamento social, o exercício de se colocar no lugar do outro, ele é primordial, com certeza. E junto vem, a meu ver, assim, né, a importância da gente exercitar a paciência, né, da gente tolerar as diferenças, da gente buscar o autoconhecimento e reconhecer o que eu estou sentindo que é diferente do que o outro está sentindo, o que é meu, o que é do outro, a gente respeitar os nossos limites, os limites do outro, a gente se colocar no lugar do outro, como a Celene está falando, de depois
de repente ele deve estar assim, por causa disso, 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 buscar esse diálogo, né, essa comunicação, que é o que a gente também vai falar aqui durante a live, né? Então, assim, além disso tudo, né, gente, vamos aqui falar dos desdobramentos rapidinho da pandemia, o excesso de carga de trabalho, né, que juntou quem está trabalhando, seja home office, seja na rua, juntou com o aumento das demandas de tarefas domésticas, aumento da demanda das crianças que têm filho pequeno, porque as escolas fechadas, creche não funcionando. Acabou que houve uma sobrecarga Uma em cima série dos de pais. sobrecargas, né? Exatamente. Uma série de rupturas, de mudanças que foram ali se acumulando e viraram estímulos estressores, né? Que é bem o que a Lília preparou com muito carinho para trazer em relação a essas rupturas que trazem esses estímulos de estresse e essa carga intensa de estresse, como que a gente lida com esse sentimento e quanto que isso afeta as relações, né? Então, para a gente também aqui poder contextualizar e fechar essa parte, a gente também entender que é um desafio novo de criar uma nova rotina e conciliar essa nova rotina com as atividades dos outros membros do convívio social, que de repente antes não exigia da gente, né? Cada um tinha a sua rotina, saía de casa, às vezes tinha um momento de descontrair, de relaxar, de sair com os amigos, de praticar um esporte, né? E agora a gente está tendo essa privação, né? Essa ruptura, e isso também tem exigido mais da gente, né? Então representa aí uma série de desafios, né, Lília? Que realmente Sim. coloca aí a convivência social com uma lente de aumento, o quanto tem sido mais difícil lidar com esses desafios todos, né? Sim. Acho que alguém colocou aqui, ó, deixa eu ver aqui. A Priscila, Priscila, essa questão peraí. da paciência é um desafio. Entendo que as brigas são normais e esperadas, mas o desgaste acaba sendo grande quando temos que ficar mediando brigas com frequência. Com Sim, certeza, sem isso dúvida. desgasta. E eu acho que isso tem a ver com o fato assim, que a gente, todo mundo, né? Isso é para todo mundo. Nós precisamos nos adaptar a uma situação que não foi planejada, que não foi programada, e a gente, de um dia para o outro, tem que se adaptar a isso, porque aconteceu a pandemia, e aí num dia estava todo mundo vivendo as suas vidas, e no dia seguinte a vida de todo mundo mudou completamente, e a gente tem que se adaptar a uma situação nova sem ter tempo para isso, né? Porque a adaptação não é uma Uhum, coisa fácil, né? A adaptação é um processo, né? A gente passa por um processo de adaptação. Só que a pandemia traz para a gente uma situação onde a gente não tem tempo, onde a gente é muito estressantes e ficam muito mais difíceis, né? Para todo mundo. Por isso que surgem os conflitos uhum. também. Sim, sem sombra de dúvida. E aí a Márcia que complementou, a impressão que eu tenho é que tenho mais tempo e que o dia não rende. Não sei como conseguir fazer isso tudo antes, mais a vida social. Porque aí é o que a gente estava falando antes, né, Márcia? Há uma sobrecarga de jornada de trabalho que junta o trabalho, sim, ocupacional, né, mais as preocupações, toda essa carga emocional, as tarefas de casa, existem os filhos, existe o relacionamento conjugal aí, né, a convivência da família como um todo. Existe uma série de desafios. Oi? Eu penso que essa Fala, Lili. questão do rendimento do dia, né, que a Márcia pontua, ela está muito associada ao que a gente disse na outra live, da importância de construir uma rotina, né, assim, que não é uma coisa fácil, mas a gente pontuou isso muito nas lives de ansiedade, né, isso é necessário, porque nesse momento isso é terapêutico. Né? Se a gente não Uhum, constrói uma rotina, vai acontecer esse tipo de coisa. Né? O dia não rende, a gente não produz, a gente vai ficando desanimado, e aí a gente vai tender a procrastinar as coisas. Né? Então, a rotina nesse momento, ela é algo que é quase um tratamento, tem que ser feito, porque senão a tendência é que a gente se perca no meio do dia e vai acontecer isso que a uhum. Márcia né, tá trazendo. O Márcia, dia não sim. rende. É exatamente isso que acontece, né?
Sim, e aquela história também, né, Lília? A gente conseguir, dentro desse estabelecimento da rotina, isso também, como você falou, ter o efeito terapêutico, até porque dá uma sensação de que a gente está tendo mais controle da situação, né? Sim. Ainda mais com Márcia tendo filhos, e isso é muito importante para os filhos, a gente saber os horários das atividades, isso dá uma sensação de segurança para as crianças também, e para o adulto também, né? Por essa sensação de controle, né? E aí, Eu para acho que a uma gente. coisa Diga, Só para pode pontuar falar. uma coisa, porque eu estou percebendo que tem muita gente falando da dificuldade com os filhos, especificamente, né? Seja criança, seja adolescente. E aí eu acho que uma coisa importante, só para a gente pontuar, é que criança e adolescente absorve muito da gente também, tá? Uhum, Então é fundamental, assim, para quem tem filho e está percebendo que os filhos estão nervosos, estão estressados, estão irritados, estão mal-humorados, eu acho que vale a pena a gente parar, assim, e eu falo isso, eu tenho filho também, eu tenho uma filha, então eu sei bem disso. Eu acho importante a gente parar e pensar: será que eu também não estou irritada? Será que eu também não estou mal-humorada? Será que eu também não estou nervosa? E estou transmitindo isso de alguma forma, né, para minha filha, para o meu filho, seja criança ou adolescente, né? Criança é uma esponja, né? A gente sempre fala isso, absorve tudo. O adolescente já consegue separar um pouco mais, mas ainda assim absorve, né? Essa dinâmica da família. Então, a gente parar e se olhar é fundamental. Eu acho sim, importante pontuar isso antes da gente continuar. muito, muito importante, sim, Lília. E até, assim, reforçando que as crianças, elas aprendem com os comportamentos das pessoas que estão no convívio dela, né, dos Por adultos. Então, observação, né? é aquela famosa frase, né? A criança aprende com o que ela vê fazendo e não com o que falam para ela, né? Então, ela, Uhum. como a Lília falou, ela é uma esponjinha, né? Que nem a esponja suga água. A criança, ela tem uma inteligência, uma perspicácia de captar tudo conforme ela vai observando o movimento dos adultos, né? Então, esse ambiente, esse estado emocional dos adultos fazem total diferença para as crianças e como que elas lidam também com as emoções delas, né? É, Isso é bem característico, diga. né? Assim, uma coisa que eu via muito nos atendimentos, né, de criança, eram às vezes a mãe, o pai chegavam no consultório assim, gritando, super nervosos, falando altíssimo, né? E aí reclamavam assim, não, porque essa criança só grita, só fala alto, né? Mas não paravam para prestar atenção no quanto que eles estavam gritando também, né? O quanto eles Uhum, estavam alterados e com tom de voz elevadíssimo, né? E não se dando conta disso, né? Essa criança está aprendendo dessa forma, ela está vendo, então ela vai fazer igual, ela tende a reproduzir, né? A tendência é uhum, essa. sim. A gente tende a reproduzir o que a gente aprendeu em casa, né? Provavelmente Lília reproduz o que ela aprendeu com os pais dela e eu também, cada um de vocês aqui também. Seja aquele modelo de inspiração que a gente quer seguir, ou seja o que a gente não quer seguir, a gente segue o caminho contrário. Mas, de qualquer forma, os referenciais, né, dos adultos que criaram as crianças, às vezes foram criados por avós, né? É sempre o modelo de inspiração dessas crianças. E isso não é consciente, né, gente? Isso é realmente. E a criança, ela sai captando, ela sai absorvendo e sai reproduzindo. Então, isso que a Lília está compartilhando, isso é muito relevante para que cada um dos adultos que esteja aqui na live ou assista depois a gravação e que tenham crianças possam refletir sobre si mesmo, né? Como que eu estou lidando com as minhas emoções nesse momento difícil de pandemia e como que os meus filhos estão vendo isso, de que forma que eles estão reproduzindo algum comportamento similar ou não, né? Então, essa autoobservação, que é o que a gente vem batendo na tecla, né, Lília, da importância do autoconhecimento, da gente se reconhecer, a gente se perceber, a gente perceber o que a gente sente, como que a gente está agindo em função disso, isso faz total diferença aí na relação Sim. familiar, no convívio social, né? Acho que agora foi, os comentários foram, Lília. Então, vamos meter bronca. Então, vamos lá. Um primeiro ponto, assim, além de tudo isso que eu e a Débora a gente já trouxe, né, a partir do que as pessoas
foram trazendo, né, do que vocês foram colocando para a gente, que são coisas muito importantes e que geram muito sofrimento mesmo, eu acho importante a gente parar para pensar no seguinte: será que essas questões já não existiam antes? Né? Será que esses problemas eles só apareceram mesmo agora nesse período da pandemia? Né? A minha hipótese, a hipótese da Débora, é que não. Né? Assim, provavelmente esses conflitos, esses problemas, essas questões, elas já existiam, né? E a pandemia, claro, ela vai exacerbar isso por conta de todas essas questões que a Débora já trouxe, já colocou, né? Um aumento do nosso convívio mesmo em casa, com a família, né? Com os filhos, com o marido, enfim, com o pai, com a mãe, com o irmão. É natural, como a gente disse antes, que os conflitos eles aconteçam mais, mas provavelmente esses conflitos estão associados a questões que já deviam existir, né? E na vida, na correria do dia a dia, a gente não para pensar nisso, porque a gente vai levar filho para a escola, né? As crianças estão estudando, as crianças estão indo para o futebol, indo para o balé, indo para natação, né? O marido que sai para trabalhar, a mulher sai para trabalhar. Então a gente não tem tempo de pensar nisso, a gente não tem nem tempo de brigar, né? Porque a gente está tanto tempo fora de casa que a gente vai deixando os problemas para lá e vai empurrando e vai passando. Só que agora é um momento que está todo mundo dentro de casa. E aí não dá mais para se distrair com essas coisas de trabalho, de escola, de futebol. Então tá todo mundo tendo que encarar os conflitos que já existiam. Né? Então, a primeira coisa que eu acho necessário todo mundo pensar é isso, assim. Esses problemas provavelmente já aconteciam, mesmo que a gente não se dê conta, mesmo que a gente não perceba. Né? E aí eu acho que a pandemia ela é o momento perfeito para a gente começar a perceber isso. E aí é um aspecto positivo, né, da pandemia, é a gente poder parar e falar assim, não, isso já acontecia, eu vou ter que ver isso e eu vou ter que tentar entender o que está acontecendo para tentar resolver. Porque senão não vai resolver nunca também e as coisas só vão piorando cada vez mais. Então, isso é uma oportunidade de identificar, né, Lívia? Exatamente, da gente identificar e fazer algo com isso, né? Assim, sem ser só brigar ou continuar empurrando isso com a barriga, né? Como dizem, né? Vai empurrando com a barriga. Não vai resolver, né? E ficar só na briga também não vai resolver. Então, é identificar isso, né? E entender que isso já existia, só está mais intensificado pela questão do isolamento, enfim, por tudo que a gente vem vivendo, é o primeiro ponto. Eu acho que isso é fundamental. Né? Total. Você quer colocar alguma coisa, Débora? Não, acho que é só, na verdade, tudo que você falou em outras palavras. É um holofote que está iluminando, deixando tudo mais vivo, intenso e dando oportunidade da gente reconhecer e trabalhar. Sim, né, exatamente. E aí, eu acho importante a gente seguir pensando de que maneira, assim, estamos todos em casa, né? As nossas ocupações, a nossa rotina mudou muito. Isso mobiliza a gente, isso faz a gente sentir várias coisas ao longo do dia. Então, assim, a gente acorda de bom humor, daqui a pouco a gente já está mal-humorado, a gente já está irritado, a gente já está com raiva, a gente já está gritando, a gente já está querendo matar alguém. É uma montanha-russa do dia só, né? Vários loops. Aí no final do dia já tá tudo bem de novo, a gente já tá rindo, a gente já tá feliz, né? Então é o dia todo acontecendo coisas que vão mobilizando, né? E que vão fazendo a gente sentindo coisas diferentes ao longo do dia. Isso por si só é muito estressante, né? Assim, as emoções, elas mobilizam muito a gente, sejam elas boas ou ruins, né? E se a gente não sabe lidar com isso, né? A tendência é que a gente vá ficando estressado e sobrecarregado, né? Como a Débora falou antes, e chega uma hora que a gente já não está mais aguentando, né? A gente pode chegar ao ponto de adoecer por causa disso, né? E aí é importante a gente pensar assim, primeiro, a gente não está sozinho nisso. Isso é uma coisa que está todo mundo vivendo. Tá? Ninguém vai estar bem 100% do tempo, ninguém vai estar triste 100% do tempo. Né? Essas mudanças no humor, né? Essas alterações nas emoções, é uma coisa que está todo mundo compartilhando. Tá? Então, nós não estamos sozinhos, esse é um primeiro ponto que eu acho importante da gente pensar. Né? E aí a gente precisa pensar assim, duas formas de reagir a essas situações de estresse. Tá?
Eu acho isso importante porque essas duas formas podem fazer a gente entrar em conflitos, né? Uma primeira forma são as nossas próprias reações, né? A gente já falou um pouco disso aqui, né? A gente parar para observar como que a gente está reagindo ao nosso estresse. Então, assim, estou muito estressada, percebi que eu estou muito estressada. Então, eu vou parar para prestar atenção em como eu estou reagindo a esse meu estresse, tá? Por exemplo, eu posso estar muito irritada com uma coisa que é muito pessoal minha, né? Então, assim, eu não estou conseguindo produzir bem no meu trabalho. Isso é um problema meu, ninguém tem nada a ver com isso. Mas isso me gera uma irritabilidade em mim e eu posso estar descontando em outras pessoas, né? Eu posso estar descontando no meu filho, na minha filha, no meu marido, né? Então, uma primeira questão é observar isso. Como que eu reajo a essa situação de estresse? Isso é fundamental, tá? Isso é a questão do autoconhecimento. É a gente identificar como a gente está reagindo, como a gente está se sentindo, né? Porque é muito fácil a gente apontar para o outro. Ah, porque meu marido faz isso, isso e isso. Meu filho é um saco, ele enche meu saco o dia inteiro por causa disso, disso e disso. Mas o que eu estou fazendo, né, que pode estar interferindo nessas relações, né? Então, isso é fundamental da gente parar para identificar. De novo, aquilo que eu e a Débora, a gente sempre fala nas lives, a questão do autoconhecimento, né? A gente está sempre falando disso e a gente vai continuar falando disso porque isso é fundamental. Se a gente não se conhece, a gente definitivamente não consegue viver com uma qualidade melhor, né? Assim, a gente vai tender a viver de uma maneira sempre pior, né? O autoconhecimento, ele faz diferença na nossa vida, sem dúvidas, Total, né? total. A gente E acredita aí, totalmente Lilia? nisso, a gente defende isso totalmente, né, Débora? Sim. E aí, assim, é uma coisa assim, algumas pessoas que estão aqui já devem ter ouvido falar, né? Mas eu gosto muito de reforçar, de repente, para aquelas que não ouviram falar nisso e outras que já ouviram, reforça. Toda vez que a gente aponta para alguém e a gente fica falando do outro, né? Quando a gente aponta e fala do outro, reclama do outro, 3 dedos estão voltados para a gente. Então, toda reclamação que a gente fala do outro, opa, talvez a gente possa refletir o que tem meu que eu tô também falando do outro. O que tanto o outro me incomoda que também tem questões minhas. Isso é um exercício que todos nós podemos fazer, né? E depois que eu fiz isso, hoje em dia, até hoje, Lilian, quando minha mãe entendeu, aprendeu isso, toda vez que a gente conversa, ela, opa, e fica voltando. Mas isso já traz uma autopercepção, já traz uma reflexão, de repente, que antes até então a gente não tinha. Então, gente, daqui para frente, quando a gente começar a falar do marido, da esposa, dos filhos, a gente começar a refletir. Opa, os dedinhos ali, o que tem meu ali nisso que está me incomodando e que de repente está sendo difícil de eu enxergar sozinha e eu vejo, acabo vendo nos meus filhos, no meu esposo, na minha companheira, enfim, né? Meu Sim, pai, isso minha é mãe. natural de acontecer, né? Ninguém precisa ficar se sentindo a pior pessoa do mundo por causa disso, né? Porque assim, o ser Uhum. humano tende a fazer isso, né? A gente tende a projetar nas pessoas as nossas dificuldades, porque é difícil olhar para as Sim, dificuldades, né? Então é mais fácil a sim. gente jogar a culpa no Falar do outro, outro. né? Isso não é fácil. Então, assim, isso é uma coisa natural, né? O ser humano tende a fazer isso. E ninguém precisa se Sim. sentir culpado por causa disso, né? Eu acho que o mais importante, Não. assim, mais importante do que se sentir culpado, eu acho que é a gente acolher isso. É a gente perceber que está acontecendo e a gente acolher isso, né? Nossa, eu estou fazendo isso, eu estou agindo dessa forma assim, e eu preciso fazer alguma coisa com isso para melhorar. Né? Mesmo que a gente não saiba Uhum. como fazer, a gente identificar isso já é importante. E às vezes a gente vai precisar de ajuda, sozinho a gente não vai conseguir. Isso é uma coisa que eu e a Débora a gente está sempre falando também. Às vezes a gente vai precisar assim, de um profissional, de um Uhum. psicólogo, né? Para estar ajudando, para estar orientando. Então, isso é uma coisa importante da gente reconhecer também, né? Sim, com certeza. Um segundo ponto, né? Eu estava falando das duas formas que a gente tem de reações ao estresse, né? A primeira é essa que eu falei, da gente identificar, né? Quais são as nossas próprias reações, né? E assim, o segundo ponto é uma divergência nas respostas ao estresse. O que isso significa, né? Basicamente, isso significa que respondemos de formas diferentes ao estresse.
tá? Então, às vezes dentro de casa, né? Eu vou responder e reagir às situações de uma maneira, né? E o meu marido está respondendo e reagindo de outra maneira a uma mesma situação, né? Ou ainda, né? Eu tenho uma situação que está me gerando estresse e o meu marido ou meu filho tem uma outra situação que está gerando estresse nele. Reconhecer isso também vai ajudar a gente a lidar com o problema. Então, eu vou dar um exemplo bem bobo. Por exemplo, a mulher está preocupada com os filhos, né, nesse período da pandemia. Está preocupada com as crianças, porque as crianças estão muito estressadas, estão muito nervosas, né? Essa é a prioridade da mulher, né? Um exemplo. O marido não está tão preocupado com isso, o marido está preocupado com o emprego, né? Porque ele está correndo o risco de ficar desempregado, porque a questão financeira está complicada. Então, assim, a gente já vê que tem uma divergência nas preocupações e nas prioridades. Cada um está pensando em uma coisa diferente. Consequentemente, né, isso vai gerar um conflito, porque a mulher começa a cobrar do marido que ele olhe mais para os filhos, e o marido começa a dizer para a mulher que ela está enchendo o saco porque ele tem que trabalhar e tem que lidar com a situação do emprego. Né? Então já começa o problema aí. Então a gente identificar, a gente conseguir parar. Né? Alguém falou de empatia, né, no início, não me lembro agora quem foi. A gente poder parar e olhar e se colocar no lugar do outro, tentar entender, peraí, eu estou preocupada com as crianças, mas o meu marido está preocupado com a questão do trabalho, e ele tem motivo para estar preocupado com isso, então não é uma bobeira dele, né? Não é que ele não esteja preocupado com as crianças, dando mais de atenção, né? Ela tem razão de falar isso. Então, essa coisa da gente se colocar no lugar do outro, né, é necessário nesse momento. Isso é difícil pra caramba também de fazer, mas é um exercício mesmo que a gente tem que estar tentando. Né? E é fundamental a gente fazer isso porque isso ajuda a gente a ter clareza do que está acontecendo. Né? A gente começa a dar nome às coisas, a gente começa a conseguir enxergar cada situação que está acontecendo de uma maneira mais clara, né? De uma maneira mais consciente, né? E isso vai fazer com que a gente tome decisões também com uma clareza maior, né? E mais seguros do que a gente está fazendo. Senão a gente se perde no meio disso tudo, né? Porque é difícil, é o que a gente está sentindo, é o que o outro está sentindo. A minha preocupação, que não é a mesma preocupação do outro, isso tudo se mistura. E se a gente não tem uma clareza sobre isso, a tendência é que isso vai gerar conflitos, né? E vai gerar brigas, divergências, né? Nos mais variados níveis possíveis, né? Com as crianças, e aí, assim, por exemplo, fala, né? É só um parêntese, né, assim, para complementar a sua fala, Lília, de que tá tudo bem a gente ter preocupações diferentes, a gente não tem que pensar igual e se preocupar igual, né? Mas o ponto que vai fazer diferença aí nessa relação é esse diálogo, essa comunicação. É o quanto que eu tô aberta e disposta a ouvir a preocupação do outro, a acolher isso, né? O quanto que eu também estou aberta e disposta a dividir o que eu sinto, dividir as minhas preocupações, a gente justamente compartilhar o que a gente pensa, o que a gente sente, a gente também acolher, né, o outro. Porque a gente tende a achar, gente, que o outro tem bola de cristal e o outro adivinha o que eu penso e que eu sinto. Isso é a meu ver, um dos grandes calcanhares de Aquiles aqui de cada um de nós, porque ninguém tem esse poder de adivinhar. Então, se não houver esse diálogo, essa comunicação, essa troca, isso fica muito difícil para a relação. Né? Então, quando a gente se permite sentar e trocar, eu compartilho o que eu penso, o que eu sinto com você, as minhas preocupações, e você compartilha comigo, a gente tem a oportunidade de fazer esse exercício de empatia. E isso não é só em relação à situação de pandemia, né, gente? Isso é em relação a qualquer relacionamento, qualquer âmbito, qualquer situação desafios, né? E aí foi o que a Lília falou, a partir do momento em que a gente se permite ter mais clareza do qual é a preocupação do outro, o que o outro pensa, o que o outro sente, a gente pode juntos ali entrar num acordo, negociar e tomar uma decisão em conjunto, em parceria,
né? Isso faz total diferença para como a gente se sente e como a gente se relaciona com o outro, né? Só um parêntese complementando, Lili. Se essa decisão ela é tomada com mais clareza, né, a tendência é que seja melhor para todo mundo, né? Isso é Sim. importante, né? Um exemplo, por exemplo, é dessa divergência com os filhos. Muita gente colocou a questão da dificuldade com os filhos, né? Uma coisa que a gente observa muito é os filhos estão demandando mais atenção, né? Estão em casa, né? Estão sozinhos que eu quero dizer assim, isolados das atividades, não tem os colegas. Para adolescente, então, ficar sem os colegas é quase a morte, né? Eles enlouquecem porque eles já não querem muito saber dos pais mesmos, então eles querem os amigos. Então, ficar sem os amigos é muito difícil para brincam mais, né? Então, perder isso para eles é muito estressante. Então, a tendência é que eles demandem mais atenção dos pais. E às vezes os pais não estão disponíveis, né? Por quê? Porque tem que trabalhar, porque estão exaustos, né? Porque não querem naquele momento parar para brincar com a criança, assim. Eu tô de saco cheio, eu tô cansada, eu não quero parar para brincar agora, eu quero descansar. E a criança está demandando atenção, né? Então é importante a gente identificar isso, a gente reconhecer, né? A gente acolher que a gente está se sentindo assim e a gente poder conversar com a criança, né? E falar, olha, agora a mamãe e o papai estamos cansados, né? A gente vai brincar daqui a pouco, outro horário, mas agora a gente precisa de um tempo, né? A criança, dependendo de cada idade, claro que para cada idade a gente vai ter que comunicar isso de uma forma diferente, e é inevitável que crianças menores demandam uma atenção mais diferenciada mesmo, mas a gente pode estar conversando isso com a criança, né? Não tem problema nenhum. É só a gente estar sabendo como colocar isso, né? Explicando para a criança, porque a criança entende da maneira dela, ela tem essa capacidade de compreender, né? Se a gente estressa, briga, né? Grita com a criança, vai desandar, né? Porque a criança já está estressada. Se você age dessa forma, você vai estressar mais ainda, você vai aumentar a angústia, a irritabilidade dessa criança, em vez de ajudar, vai atrapalhar, né? Então, esse é outro exemplo, né? Sim. E aí fala da importância dessa negociação, né, Lilian? Da gente aprender dialogar, negociar, a gente ceder até onde a gente conseguir e a gente também entender que é importante a gente satisfazer as nossas necessidades, estabelecer esses acordos aí, né, com quem quer que seja, seja criança, adolescente, adulto. É um período, assim, principalmente falando da infância e da adolescência, que a gente vai ter que ter mais flexibilidade, né? Vamos ter que ser mais flexíveis com as crianças, com os adolescentes, né? Porque eles estão num momento difícil como o nosso, e se a gente que é adulto tem dificuldade de lidar com isso, imagina uma criança ou um adolescente que ainda não tem a personalidade totalmente, né, estruturada, totalmente desenvolvida ainda, né? Que vai precisar do nosso suporte. Né? Eles precisam da gente. Se a gente está dando conta, imagina eles sozinhos. Né? A gente tem que segurar a onda por causa deles também. Isso não é fácil para o adulto fazer, né? Mas a gente precisa parar e pensar e refletir sobre isso. É um exercício. Né? É sempre uma questão de exercício. Né? E aí, quais são as estratégias para a gente lidar com essas dificuldades? Né? A primeira coisa é um pouco do que a gente já falou, né? A questão da gente se reconhecer, da gente identificar o que, que a gente está fazendo, que está prejudicando, que está atrapalhando, né? É a gente olhar mais para a gente e ver onde a gente está errando também, porque todo mundo erra, não é só o outro, né? Então, a gente identificar isso é uma primeira estratégia, né? A segunda coisa é o que a gente já falou também, a questão da empatia, né? Da gente se colocar no lugar do outro, né? Da gente poder reconhecer as dificuldades do outro, nomear essas dificuldades, porque isso vai dando mais clareza, vai dando uma sensação de que a gente tem o controle da situação, e de fato a gente vai tendo mais controle mesmo a partir do momento que a gente reconhece e identifica, né? E essa compreensão vai fazer com que a gente lide de uma forma diferente, né, Lilian? Sim, exatamente. Porque a partir do momento que a gente sabe o que está acontecendo
Eu não sei se foi o dela. Oi, Voltou? Voltou. Então, a gente poder identificar isso é fundamental, né? E uma terceira estratégia, assim, que eu acho que é talvez uma das mais difíceis, né? Mas tão importante quanto as outras, é a gente conseguir reparar, né? Os nossos erros, né? As nossas dificuldades, né? Então, a gente identificar que a gente precisa de ajuda, a gente pedir ajuda, né? A gente pedir desculpas, que é uma coisa super difícil de fazer. A gente tem dificuldade de fazer isso, né? Mas quando a Uhum. gente faz isso, a gente sinaliza para o outro, né, que a gente está entendendo que a gente também está errando, né, e que a gente precisa repensar nisso. A gente está sinalizando para o outro que a gente entende ele, né? E é fundamental a gente conseguir reparar os nossos erros, né? Novamente, não é uma coisa fácil, né, de fazer, mas é uma coisa necessária, né, e que ajuda Sim, muito, né, assim, a grande maioria das pessoas tem dificuldade com isso, porque é muito difícil mesmo. Mas a gente precisa pensar é, que isso ajuda, né? E essas estratégias, elas são importantes por conta disso que a gente falou, por dar essa sensação de controle, por dar mais clareza para a gente e a gente conseguir colocar essas coisas em prática, tá? A gente sim. conseguir tomar decisões de maneira menos impulsiva, mais consciente, né? Então, tem a ver com isso que a gente está falando, né? Sim. E aí, assim, a gente está caminhando para o final, né, Lília? Para variar, é sempre muito rico, é muita informação interessante. Não tem como a gente falar tudo dentro de um tempo reduzido que é, né? Mas acho importante só colocar um aspecto nesse momento de tensão, né, de todo mundo ansioso, com medo, inseguro, estressado. Ter esses momentos de reunião entre as pessoas que estão convivendo, um momento de relaxamento, de descontração, um momento de diversão, um momento que vocês possam criar atividades juntos, para vocês rirem juntos, se divertirem juntos. Isso traz leveza, isso ajuda a evitar que a relação se desgaste, né? Isso também é importante até nos momentos de refeição, né? Que a gente traga leveza, traz bem-estar. A gente falou do Quarteto da Felicidade, o quanto que rir, ter momentos prazerosos, isso ativa, né, os hormônios que contribuem para o bem-estar nosso e das nossas relações, né? Então, é importante a gente não esquecer desses momentos e reunir as pessoas de convivência durante esse momento de pandemia, para a gente ter momentos agradáveis também em conjunto, né? E a gente também entender, assim, né, Lília, que esse momento é um momento, como você falou, exige mais flexibilidade, mais paciência, empatia, a gente, por parte de todo mundo, tá, gente? Não é cada um que está aqui, não, por todos que convivem com vocês, comigo, com a Lília, enfim, para o maior bem-estar e relação coletiva ali do grupo, né? A gente respeitar os nossos limites, a gente bate tanto na tecla de autoconhecimento, porque a gente entende quanto que isso é importante, né, Lília? Quanto que isso faz diferença. Respeitar os nossos limites, o limite do outro, a gente aprender a lidar consigo, com os nossos sentimentos e a lidar com o outro, com o que ele está sentindo, buscar esse diálogo, essa comunicação. Então, gente, isso é um exercício para todos nós, né? Que é um momento E eu acho difícil, mas que é um desafio para a gente melhorar as nossas relações, primeiro consigo, depois com o outro. Fala, Aline, para a gente fechar. Não, o que eu ia pontuar era que eu acho importante a gente pensar também que não existe mágica, né? Se não existe uma fórmula mágica, faz isso que vai dar certo e você vai resolver todos os seus problemas. Se fosse assim, ia ser perfeito, ia estar tudo ótimo, né? Mas não é. É um exercício, né? Sim, Demanda trabalho, é cansativo, né? Não é fácil de fazer. Tem momentos que a gente não está afim de fazer mesmo isso e a gente deixa para lá. Mas é importante a gente refletir que isso é necessário. E que se não for dessa forma, dificilmente a gente vai conseguir lidar com essas dificuldades e resolver essas situações. A gente vai continuar com essas questões em aberto, né? É um sim. exercício que a gente tem que estar disponível e disposto a fazer.
E aquilo que a gente já vem falando, né, Lília? E se ficar muito difícil, tá tentando, tá sentindo que tá se esforçando, tá se empenhando e não tá funcionando, buscar ajuda, avaliar, de repente, de buscar uma ajuda profissional aí, de repente possa estar Sim, ajudando nesse momento aí, quando sentir que sozinho sem não tá dúvida. resolvendo, É o que a gente né? já falou antes também, né? Psicólogo não é coisa de maluco, como muita gente diz e muita gente Sim, pensa, né? Psicólogo tá, nós estamos aqui para fazer esse trabalho de descoberta, de autoconhecimento, né? Não é só quem tem um transtorno psiquiátrico, um transtorno mental que deve procurar psicólogo, né? Isso é uma coisa que a gente está sempre pontuando, porque tem muita gente que ainda pensa assim, né? E é importante a sim, gente mudar essa visão das sim. pessoas, né? E eu fico muito feliz também de saber que tem muita gente já pensando assim diferente, sabe, Lília? Que tem Sim, buscado mais, né, a psicoterapia, o trabalho, né, da nossa profissão para essa descoberta de si, entender por que que eu tenho dificuldade de me relacionar com o outro, né? Não consigo sim. compreender por que que as minhas relações familiares são cheias de conflito e eu não estou conseguindo sozinha, então eu vim buscar aqui. Eu tenho uma cliente que eu atendo que ela me buscou para essa demanda. Ela está tendo dificuldade Sim, nas relações, aí ela buscou. Eu preciso me conhecer, porque eu não entendo por que que as minhas relações não fluem, né? Aí eu estou falando uhum, que o psicólogo é uma profissão muito importante, sim, e assim, a gente reconhece, até porque tanto eu quanto a Lília, a gente também tem os nossos terapeutas, é porque a gente reconhece o sim. quanto que isso é importante. Autoconhecimento, gente, isso é para a vida, isso respinga em todas as esferas, as áreas aí das nossas vidas, E né? o quanto No que a gente precisa relacionamento, estar nas bem, emoções. o quanto que a gente precisa estar bem para a gente poder lidar bem com os outros Com o também. outro. Isso aí, com certeza. Gente, infelizmente a gente está no final. Queria agradecer a presença de cada um, a participação de vocês. Parabéns, palminha para vocês, vocês estarem aqui. Lília, querida, beijo, gratidão. É sempre um prazer enorme fazer parceria com você. Para variar, queria pedir, agora é o momento de pedir. O momento de pedir o feedback de vocês irem nos comentários do vídeo, escreverem o que vocês acharam da live, como é que foi a live para você? Isso pode estimular outras pessoas a assistirem, e de repente isso pode ajudar outras pessoas também. E encaminhar a live para pessoas que vocês possam achar aí que seja interessante delas assistirem, talvez possa ajudá-las também, tá? Então, queria agradecer. Vamos tirar nossa fotinha para a gente fechar. Coraçãozinho! Coraçãozinho, Lilia! Aê! Gente, muito obrigada. Eu vou encerrar antes que derrubem a gente aqui. Gratidão a cada um de vocês. Não esqueça do feedback. Obrigada pela participação de todos, adorei.